Eu cumprimento aos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. Como eu sempre comento no início de cada videoaula, trata-se de um material adicional, de um recurso adicional para que os irmãos, sejam alunos ou professores, possam estudar melhor as lições do trimestre, possam preparar melhor as suas aulas. Cabe dizer aqui, como sempre, que nenhum material que nós disponibilizamos, sejam as videoaulas ou os esboços que nós entregamos semanalmente, substituem as aulas presenciais que ocorrem todos os domingos às 16 horas na sede da Igreja Apostólica Verdade e Vida. Estamos estudando neste trimestre o tema O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. E a lição de hoje é a lição de número 3, que tem por título Esperando a Volta de Jesus. Como vimos, amados irmãos, na lição anterior, nós estudamos sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo. E estudando sobre esses sinais, nós chegamos à seguinte conclusão, de que a volta de Cristo ela está muito próxima. Por quê? Porque todos os sinais estão se cumprindo. Essa foi a conclusão que nós chegamos no final da aula passada. E os irmãos também sabem que os discípulos eles haviam questionado Jesus sobre a data, sobre quando se daria a volta do Mestre, quando que todas essas coisas se consumariam. Agora, Jesus, diferente dos discípulos, ele estava preocupado com o fato deles estarem preparados para essa volta, e não efetivamente com a data que isso ocorreria. Os discípulos estavam preocupados com a data, e Jesus queria que eles se preocupassem consigo mesmos, com o seu estado, com a sua forma de estar, ou seja, preparados para a volta do Mestre. Já na lição de hoje, nós falaremos sobre a forma com que nós devemos estar para esperar a vinda de Jesus. Como deve ser o nosso comportamento, como deve ser a nossa vida, uma vez que nós já vimos que a volta de Jesus está para acontecer a qualquer momento, como que eu devo estar? Como que eu devo esperar o Mestre Jesus? Como que eu devo viver? Qual deve ser a forma de eu me portar? Como que eu devo me comportar como cristão? Nós vamos estar falando sobre isso na aula de hoje. Bem, como nós já comentamos também, irmãos, nós sabemos que a vinda de Jesus ela vai acontecer a qualquer momento. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. A gente sabe que esta volta será iminente e ela pode acontecer a qualquer momento. Então, por isso, nós temos que estar preparados o tempo inteiro, né? Agora, eu queria deixar registrado aqui que nós precisamos estar preparados para duas possíveis situações, que podem ocorrer a qualquer momento. A primeira delas, obviamente, né, é o que a gente já vem discutindo aí ao longo dessas semanas, é a volta do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz, lá no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 24, versículos 48 a 51. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que a Bíblia Sagrada está nos ensinando aqui, irmãos? Ao exemplo deste chamado mau servo. É aquele servo que diz o seguinte, olha, o meu senhor vai demorar a vir, ele não vai vir agora, eu não acredito que ele vai vir neste momento. Então, ele passou a viver uma vida de forma negligente. Ele começou a fazer uma série de coisas que o seu senhor não queria que ele fizesse. Só que aí, o senhor dele volta e ele é pego de surpresa. E, obviamente, tudo aquilo que ele fez passa a ter uma consequência. Ele não estava esperando a volta do Mestre, a volta do Senhor. Então, quando a gente fala sobre estar preparados, a primeira situação é a própria volta de Jesus. Ou seja, nós temos que estar prontos para ele voltar a qualquer momento. Se Jesus voltar agora, eu tenho que estar preparado para subir com ele. Se Jesus voltar agora para arrebatar a sua igreja, eu tenho que estar preparado para participar desse arrebatamento e para ir para as bodas do Cordeiro. Eu tenho que estar pronto a todo momento.
Eu não posso viver de forma negligente, como foi esse exemplo bíblico aqui do mau servo. Eu não posso viver negligentemente achando que Jesus não vai voltar agora. Essa é uma situação que muitas pessoas comentam, que muitas pessoas tentam, né, viver uma vida que agrada a Deus para poder esperar a volta de Jesus. Mas não é a única situação que faz com que nós tenhamos que estar preparados. A segunda situação é a nossa morte. Jesus pode, por exemplo, não voltar amanhã, mas eu posso morrer amanhã. Eu não sei quando eu vou morrer. Eu não sei qual dos dois eventos vai acontecer primeiro. Se é a volta de Jesus ou se é a minha morte física. Então eu tenho que estar preparado para as duas situações. A Bíblia nos diz lá no livro do escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aqui já tem um ponto interessante para nossa reflexão. Olha o que a Bíblia diz. Está ordenado morrerem uma vez. À luz da Bíblia, aqui já cai por terra uma série de teorias sobre possíveis reencarnações, sobre morrer mais de uma vez, sobre voltar à Terra para ter uma outra chance e continuar vindo até evoluir ou até pagar pelos pecados. A Bíblia é muito clara em dizer que é ordenado que morra somente uma vez. Depois dessa morte vai vir somente o juízo. Vai vir somente o juízo. Sobre a nossa morte, deixando bem claro em outras palavras, não existe uma segunda chance. Eu não vou ter uma outra oportunidade. Por isso que eu tenho que estar preparado a todo momento. Eu não terei uma segunda oportunidade. A Bíblia diz lá em Mateus 25, 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então nós temos nesse contexto duas opções. Ou eu tomarei posse da salvação, que é a vida eterna, ou eu tomarei posse da condenação, que é o tormento eterno. E nós vamos falar, a partir dos próximos slides, nós iremos comentar um pouco sobre a salvação, porque é o que nós estamos buscando, é o que nós queremos. Nós temos que estar preparado para a volta de Jesus ou para a nossa morte, porque nós queremos manter a nossa salvação, nós queremos estar salvos. Só que o que efetivamente é necessário que eu faça para que a minha salvação seja mantida? Tem muitas pessoas que pensam, Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, eu aceitei Jesus, está tudo consumado, eu não preciso fazer mais nada. É só eu aguardar a volta dele que está tudo certo. Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Então, nós vamos meditar um pouco sobre a salvação. Para entendermos como funciona o processo da nossa salvação, nós precisamos voltar um pouquinho na Bíblia Sagrada e entender como tudo começou. A Bíblia nos diz que o Senhor Deus, ele fez uma exigência a Adão. Ele queria de Adão a obediência incondicional. Enquanto ele obedecesse, ele viveria. O Senhor Deus disse para ele o seguinte, olha, você pode comer de todas as árvores que você está vendo aqui no Jardim do Éden, com exceção do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você fizer isso, certamente você vai morrer. O que Deus esperava de Adão naquele momento? Nada menos do que a obediência. Foi somente isto que Deus exigiu de Adão. E os irmãos bem sabem, a Bíblia assim relata, que Eva, sua esposa, foi tentada pela serpente, ela comeu do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ainda deu para Adão. E a partir do momento que os dois comeram, seus olhos se abriram e o pecado entrou na natureza humana. Ou seja, a consequência desta desobediência do primeiro casal foi a entrada do pecado. A Bíblia nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos que passaram a nascer a partir do primeiro casal, eles nasceram com a natureza pecaminosa, que nos destitui da glória de Deus. Então a consequência dessa desobediência foi a entrada do pecado. E todas as vezes
que a gente fala sobre pecado, é importante deixar isso registrado também, irmãos. Muitas pessoas, quando estudam, quando ouvem falar sobre o pecado, elas sempre associam o pecado como fazer algo que eu não deveria fazer. Na verdade, a Bíblia nos ensina sobre dois tipos de pecado. Os chamados pecado de comissão e pecado de omissão. O segundo tipo de pecado ele é menos falado. Então, vamos entender cada um deles. O pecado de comissão é aquele onde eu faço algo que Deus ordenou que eu não fizesse. Ou seja, estou desobedecendo a Deus. Já o pecado de omissão é aquele que eu deixo de fazer algo que Deus ordenou que eu fizesse. Reparem que os dois têm algo em comum. Tanto o pecado de comissão quanto o pecado de omissão. Os dois estão relacionados à desobediência. Ora, se Deus não quer que eu faça uma coisa, eu vou e faço, eu estou sendo desobediente. Assim como se Deus quer que eu faça algo e eu deixo de fazer, eu também estou sendo desobediente. Então, a desobediência é algo que está intimamente relacionado com o pecado. É algo que está, assim, muito ligado com o pecado. Pois bem, e o pecado do primeiro casal, trouxe consigo a morte. Morte na Bíblia significa separação. Como a gente já comentou, quando Deus ele deu a ordem para Adão, ele falou que certamente eles morreriam se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a morte estava atrelada como uma consequência pela desobediência. E morte na Bíblia significa separação. Agora, vamos entender aqui, existem duas mortes. A chamada primeira morte, o que é a primeira morte? A primeira morte é a morte física, que todos nós estamos sujeitos a ela. Pessoas morrem todos os dias por problema de saúde, por acidentes, por assassinato, por idade, enfim, esta é a primeira morte. Agora, tem também a chamada segunda morte. O que é a segunda morte? É a separação eterna do homem em relação a Deus. Lembra, morte significa o quê? Está aqui, ó, separação. E a segunda morte é a separação do homem em relação a Deus, mas é uma separação eterna. É uma separação eterna. Então a gente vai tentar exemplificar isso aqui para vocês entenderem, a partir de agora, com esses conceitos já colocados, como funciona o processo da nossa salvação. Por quê? Porque se eu não entender isso, não adianta eu continuar explanando ou querendo entender através da Bíblia quais são as atitudes que eu tenho que ter. Eu tenho que entender o fundamento de tudo, o porquê que eu tenho que ter as atitudes que a gente vai estar comentando mais para frente. Então vamos lá. Nós falamos que morte significa separação, ou seja, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, através do primeiro casal, houve uma separação entre o homem e Deus. É como se existisse um abismo aqui, olha só, separando o homem de Deus. Isso foi consequência da entrada do pecado. Agora, olha que interessante o que nos diz a Bíblia, o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui nesse versículo nós temos um resumo de tudo isso que a gente falou até agora. Vamos fazer uma análise um pouco mais minuciosa desse versículo e os irmãos vão entender o que eu estou dizendo. Primeira coisa que o versículo nos fala é sobre o salário do pecado. O que é o salário? Salário é uma remuneração, é uma paga que a gente recebe quando a gente executa algum tipo de serviço. Aqueles que trabalham, que são registrados, que prestam serviço para alguma empresa, eles trabalham durante um mês e depois eles recebem uma paga por isso, eles recebem um salário por isso. Então a gente conclui que o salário ele é uma consequência de algo que a gente faz, de algum serviço que a gente presta. E aqui no versículo ele está falando sobre o salário do pecado, ou seja, sobre o pagamento pelo pecado. Então aqui a ação cometida é o pecado e aquilo
que ele traz consigo, que é o salário, ou seja, o que salário que é esse? Como que é o pagamento pelo pecado? Lembrando que a Bíblia diz que todos pecaram. Eu estou frisando isso porque muitos podem falar, poxa, mas se Adão pecou, o que eu tenho a ver com isso? Não, todos nós pecamos, não tem quem não peque. Nós temos essa semente pecaminosa dentro de nós. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, toda vez que nós pecamos, né, quando a gente peca, o que a gente recebe como pagamento, o que a gente recebe como remuneração por este pecado é a morte. Então nós vemos que a morte, ela é a consequência de algo que eu faço. É um evento atrelado a outro. Para a morte vir sobre minha vida, aí eu estou falando sobre a separação entre o homem e Deus, morte, separação entre o homem e Deus, é necessário que haja o pecado. Por quê? Porque a morte é um salário, porque a morte é uma consequência do pecado. Em contrapartida, Paulo contrasta isso com o que ele chama de dom gratuito de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. A morte, ela é um salário. Demanda uma atitude, demanda algo que fora feito para receber. Já no caso do dom, ou da dádiva, ou do presente, ele diz que é gratuito. Ou seja, não se recebe o dom de Deus por merecimento ou por ter feito algo. Não é algo que eu recebo como gratidão por alguma coisa que eu faça. Não tem como eu conquistar este dom fazendo alguma coisa para Deus. Porque a Bíblia está dizendo para a gente que esse dom ele é gratuito, ele é um presente da parte de Deus. E que presente que é esse? É a vida eterna. Então o que nós temos aqui? Deus ele tem consigo um dom gratuito, ou seja, não é aquilo que eu faço que me dá acesso à vida eterna. E do lado do homem nós temos a morte, que a morte sim é uma consequência do que eu faço, que no caso é o pecado. Então ficou claro até aqui. Só que tem um outro ponto que a gente precisa se lembrar. Aquele abismo entre o homem e Deus, aquela separação, ela continua existindo, ela não deixou de existir até agora. Então como que eu posso passar da morte para a vida eterna? Como que eu posso ter acesso a essa vida eterna, sendo que esse buraco ainda existe, sendo que essa separação ela não deixou de existir? Para restaurar essa comunhão entre o homem e Deus, era necessário de alguma forma expiar a culpa do pecado. Era necessário de alguma forma cumprir a pena. Ou seja, receber esse salário que é a morte. Só que o homem não tinha condição de fazer isso. Então, era necessário o quê? Era necessário que alguém, de alguma forma, intermediasse essa situação toda. Fizesse a mediação, entrasse como um mediador para fazer aquilo que o homem não tinha condições de fazer. E quem é que fez essa mediação? Está aqui no versículo, olha só, o acesso à vida eterna, que é um dom gratuito de Deus, ela vem por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui nós temos a figura do mediador. Através de Cristo Jesus, é como se uma ponte tivesse sido criada para poder dar acesso ao homem, né, do homem para com Deus, para nos permitir passar da morte para a vida eterna. Esse foi o papel fundamental e maravilhoso de Jesus no processo da nossa salvação. Uma ponte foi construída entre o homem e Deus. Só que tem o seguinte, irmãos, para poder atravessar essa ponte, para poder passar para o lado de lá, para poder sair do lado da morte e passar para o lado da vida eterna, algumas coisas são necessárias. Não é simplesmente falar, puxa vida, Jesus fez a parte dele, basta eu caminhar, basta eu ir até lá e está tudo feito, tudo resolvido. Não, nós vamos ver nos próximos slides que existem alguns pré-requisitos, existem algumas coisas que são necessárias para que eu possa passar essa ponte do lado da morte para o lado
da vida eterna. Jesus fez aquilo que era impossível para qualquer um de nós fazer. Agora, tem uma série de outras coisas que nós precisamos fazer. Então nós vamos estar vendo que coisas são essas, que requisitos são esses que são necessários para que eu possa passar de um lado para outro. Primeira coisa, está lá em João 3, versículos de 5 a 7. Lá fala sobre o novo nascimento. Então a primeira coisa que é necessária para eu poder cruzar esta ponte, para eu poder passar da morte para a vida eterna, é o chamado novo nascimento. A Bíblia fala sobre nascimento da água e do Espírito. Agora, o que é esse nascer da água? O que é esse nascer do Espírito? Nascer da água, alguns falam que é ser batizado nas águas. Não, não é isso não, irmãos. Nascer da água significa ter os pecados lavados e purificados através do arrependimento. Lavados pelo sangue de Jesus. Isso é nascer da água. Agora, nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é ter a natureza restaurada pela ação do Senhor Jesus. Então, a partir do momento que eu tenho este novo nascimento, eu passo a ser uma nova criatura. Como diz lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não é uma criatura remendada, não é uma criatura refeita, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o novo nascimento, ele é necessário para eu me tornar uma nova criatura, para eu poder cruzar esta ponte. Uma vez que eu passei pelo novo nascimento, aí eu posso ter acesso à chamada salvação. Só que essa salvação, ela é composta de 3 aspectos diferentes, que a gente vai entender cada um deles. O primeiro aspecto é o chamado justificação. O que é justificação? Justificação é ser tornado justo. É alguém que tem poder e autoridade, é um juiz quando bate o martelo e diz o seguinte, olha, o réu está absolvido, não existe condenação para ele. Então é uma isenção de culpa e uma isenção também de condenação. O pecador, quando ele se arrepende, ele se apresenta diante de Deus e aí ele é tornado justo, ele é justificado a partir do momento que ele se achega a Deus, a partir do momento que ele aceita Jesus como Salvador da sua vida. Mas não é o único aspecto necessário. Existe um segundo aspecto que é chamado de regeneração. Regeneração, pelo dicionário, significa gerar ou produzir novamente. O que é esse estágio da regeneração, irmãos? Ele é a operação que o Espírito Santo faz dentro de nós e que nos garante uma mudança de condição. É uma nova criação que é efetuada pelo Espírito Santo dentro de cada um de nós. Através, obviamente, do arrependimento. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós e ele vai nos transformando. Essa é a regeneração. Muitos param por aqui. Falam, olha, já fui justificado, já me tornei uma nova criatura, então a partir de agora eu não preciso fazer mais nada. E esquecem do terceiro estágio, da terceira etapa, que é uma etapa que pouco se fala hoje nas igrejas. É uma etapa que muitas pessoas não têm dado a devida importância. Que etapa que é essa? É a chamada santificação. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Separado do quê? Separado do pecado, separado do mundo no que se refere à sua forma de viver. Isso é ser santo. E é necessário que eu supere esses 3 estágios, para aí sim eu ter novamente acesso ao Pai. Aí sim eu terei acesso à minha salvação. Aí sim eu poderei cruzar esta ponte, eu poderei passar da morte para a vida eterna. Então, esses são os estágios necessários. Infelizmente, pouco se fala nos dias de hoje sobre santificação, pouco se fala nos dias de hoje sobre santidade, muito se relativiza acerca desse tema. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a santidade, sobre a santificação. A gente vai detalhar um pouquinho mais isso aí. Por que a gente ainda vai detalhar isso? Porque é uma das atitudes necessárias para quem está esperando a volta de Jesus, que é o tema da lição de hoje. Então a gente vai falar um pouco mais em detalhes sobre isso.
Tem um ponto também interessante e muitas das vezes polêmico que eu quero colocar aqui para os irmãos também. Na verdade, é uma pergunta. Uma vez salvo, sempre salvo? Olha a interrogação aqui do lado. Tem muitos que acreditam, né, tem muitas denominações que defendem essa teoria de que uma vez que você tem acesso à sua salvação, você não perde mais ela. Não importa o que você faça, você continua na sua condição de salvo. Isso nós vamos ver a partir de agora, através da análise de alguns versículos bíblicos, que não é assim que a Bíblia nos ensina. Não é desta forma. A gente vai entender que nós podemos sim perder a nossa salvação. Nós podemos sim passar da condição de salvos para a condição de condenados. Lembra que a gente só tem duas possibilidades. Ou a salvação, que diz respeito à vida eterna, ou a condenação, que diz respeito ao tormento eterno, como está escrito lá em Mateus 25:46. Então a gente vai estar analisando de uma forma um pouco mais pormenorizada esse tema. Será que realmente é assim? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Então vamos lá. Primeiro ponto que nos faz entender que a salvação ela não é algo imutável, ela não é algo que eu possa perder. Os irmãos bem conhecem a parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus 25, de 1 a 12. A Bíblia diz que 5 dessas virgens elas eram prudentes e 5 delas eram loucas. As 10 elas deveriam estar esperando, preparadas à vinda do noivo. Quem são essas virgens prudentes? Elas representam quem? Elas representam todos os crentes que estão aguardando a volta de Jesus, que estão preparados para a vinda do noivo, que virá buscar sua noiva, que estão em comunhão com o Espírito Santo, que vivem de uma forma que agrada ao noivo, que vive de uma forma que não lhe desabone em relação ao seu noivo. Agora, quem são as loucas? Reparem que as loucas, a Bíblia diz que também são as virgens, também são noivas. Elas não era alguém que não teve a salvação, trazendo agora para a nossa realidade. As loucas representam aqueles crentes que são descuidados. Aqueles crentes que outrora foram salvos, mas começaram a viver uma vida de forma negligente. Aí a Bíblia diz o que para a gente? Que chegou o noivo e as 5 que são loucas, elas não entraram com o noivo para as bodas. Trazendo agora para a nossa realidade espiritual. São aquelas pessoas que tiveram acesso à salvação, Cristo voltou e elas perderam isso, elas ficaram, porque não viviam uma vida condizente com a sua condição de salvo. Então acabaram perdendo essa salvação. O noivo, ele não vai admitir uma noiva que adultere com o mundo, uma noiva que fique flertando com o mundo, uma noiva que não seja fiel a ele. O noivo não vai admitir isso. E não vai existir uma segunda oportunidade para ir para as bodas do Cordeiro. Não vai acontecer. Então, essa é a primeira análise que a gente está fazendo para refutar a teoria do uma vez salvo, sempre salvo. Mas não é a única, tá? Existem várias passagens. Nós vamos ver aqui algumas somente, mas existem muitas outras também. Uma outra passagem é a que está lá em João, capítulo 15, versículos de 1 a 6, que fala sobre a videira verdadeira. Aqui eu vou estar mostrando para os irmãos somente 2 versículos. A primeira parte do versículo 2 e o versículo de número 6. Depois os irmãos podem ler os 6 versículos completos na Bíblia de vocês. A Bíblia diz na primeira parte do versículo 2 do capítulo 15: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ou seja, arranca fora. Quem é a vara? Os irmãos sabem que a vara, ou em algumas traduções bíblicas, os ramos, somos nós. E quem é a videira verdadeira? A videira verdadeira é o Senhor Jesus. Então, ele está dizendo o que aqui para a gente, no versículo de número 2? Olha, se a vara que está em mim não dá fruto, tira ela fora. Quem é a vara que está em Jesus? Quem é que está em Jesus? Aquele que foi salvo, aquele que recebeu, que teve o acesso à salvação, aquele que é crente, aquele que é cristão.
Só que está dizendo que se não der fruto, ele é arrancado da videira. E olha o que diz o versículo de número 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Agora vamos juntar esses dois versículos para entender melhor. No versículo 2 diz o seguinte: se eu não frutificar, eu sou removido da videira. Eu, como vara, eu sou retirado. E no versículo 6 diz que se eu não tiver nele, eu vou ser lançado fora. Vou ser lançado no fogo e vou arder. Se eu fui retirado aqui em cima, olha, tirado por não dar fruto, significa que eu não estou mais nele. E se eu não estou nele, eu serei lançado fora. Então, mais uma passagem que nos mostra que a salvação ela pode ser perdida. Uma outra passagem também, irmãos, lá em Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23. Nem todo mundo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos entender melhor isso aqui, irmãos. Primeira coisa, quem é que diz Senhor, Senhor? Quem é que profetiza no nome de Jesus? Quem é que expulsa demônio? Quem é que faz maravilhas? É o ímpio ou é o crente? É o crente. É alguém que teve acesso à salvação. É alguém que inclusive trabalha na obra do Senhor. E aqui está dizendo, muitos me dirão naquele dia. Lembra que nós estudamos na aula anterior o que significa últimos dias, últimos tempos naquele dia? Significa a volta efetiva de Jesus. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, nem todo mundo vai estar comigo. Eu vou dizer abertamente para alguns aí, ó, eu não te conheço. Aparta-te de mim, você é um iníquo, você pratica iniquidade. Então nós estamos falando novamente de um grupo de pessoas que conheceu a Jesus, que esteve com ele, que estava na palavra dele, que teve acesso pleno à sua salvação, mas perdeu essa salvação porque resolveu praticar a iniquidade. Uma outra passagem também aqui, para poder refutar essa ideia do uma vez salvo, sempre salvo. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 21. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha o que ele está falando aqui. Depois de terem escapado das corrupções do mundo, quem é que escapou das corrupções do mundo? Aquele que nasceu de novo. Aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Aquele que a princípio nasceu da água e do Espírito. Só que ele está dizendo que outra vez foi vencido pelas corrupções do mundo. Ou seja, conheceu Jesus, se entregou a ele e, de forma bastante consciente, deu as costas para Jesus. É o que nós vimos na aula anterior sobre apostasia. E ele diz o seguinte ainda, olha que forte isso, que o último estado é pior do que o primeiro, ou seja, a maneira que a pessoa está agora é muito pior do que antes de se entregar para Jesus. Puxa vida, se antes eu já tinha como paga, como salário a morte, imagina agora. Então a situação está muito pior, mais uma evidência de que a salvação ela pode sim ser perdida. Uma outra evidência aqui, Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Puxa vida, eu tenho que perseverar, eu tenho que permanecer, eu tenho que insistir, eu tenho que me manter numa condição de salvo. Até o fim. Se eu ficar 99% da minha vida aqui nesta terra, fiel a Deus, e no final da minha vida, nos últimos 1%, eu me desviar dos caminhos dele, eu voltar para o mundo, eu me apostatar da fé, eu perco a minha salvação. Mais uma passagem, 1 Coríntios 9:27. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha que forte isso que Paulo está dizendo.
Ele está dizendo que ele subjuga o seu próprio corpo. Ou seja, ele trata a carne dele de modo a enfraquecê-la para que ele possa se fortalecer no espírito. Preocupado com o quê? Com medo do quê? De ser reprovado. De ser reprovado por Jesus. De pregar para os outros a salvação e ele mesmo não ser salvo. Paulo era salvo em Cristo Jesus? Claro que era. Claro que era. Só que ele sabia que existia a possibilidade dele ser reprovado. Então, por isso, ele vivia em espírito. Ele colocava a carne dele no estado de servidão, ele escravizava a carne dele, para que ele não viesse a entrar em pecado e não viesse a ser reprovado naqueles dias. Então, essas são algumas evidências bíblicas que refutam a teoria do uma vez salvo, sempre salvo. Tem uma outra máxima aí que alguns pregam, que diz o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Muitas pessoas, muitos irmãos já podem até ter ouvido isso aqui, principalmente aqueles que não conhecem a Bíblia, que não estudam, de outras denominações religiosas. Você fala, mas todos os caminhos levam a Deus. Será? Será que isso é uma verdade efetivamente? A gente precisa primeiro aqui entender o que é o caminho que leva a Deus e o que é o caminho que leva à salvação. São duas coisas distintas que nós precisamos entender direitinho. A Bíblia ela é muito enfática em dizer, lá em João 14,6, disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que interessante isso, irmãos. Eu sou o caminho, está no singular. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, eu sou o único caminho. Se existissem outros caminhos, ou se todos os caminhos tivessem o mesmo destino, ele poderia ter dito, por exemplo, eu sou um dos caminhos, ou eu sou o principal dos caminhos, mas aqui ele está dizendo, eu sou o caminho. Ou seja, não existe outro caminho, não existe atalho. É somente através de Jesus, que foi o mediador, que foi aquele que fez com que nós tivéssemos novamente acesso ao Pai, como nós vimos nos slides anteriores. É somente através dele que nós podemos atingir a nossa salvação. Quando se comenta todos os caminhos levam a Deus, se a gente for analisar de forma mais aprofundada isso, se a gente for, por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 20, lá fala sobre o juízo do trono branco. Ali diz o quê? Que o mar vai entregar seus mortos, que o próprio inferno vai entregar seus mortos e que eles serão julgados, que eles passarão pelo juízo do trono branco e serão condenados. Ou seja, todos os caminhos levam a Deus, sob esse contexto, mas nem todos os caminhos levam à salvação. Para ser salvo é somente Jesus. O restante, o caminho que eles seguem, que é o caminho da iniquidade, é o caminho do pecado, é o caminho daquilo que não agrada a Deus, vai levar até Deus sim, para ser julgado e para ser condenado. Nós estamos falando aqui sobre salvação, é o que nós buscamos, é o que nós queremos. Então, para que a gente venha atingir este objetivo, que é a manutenção da nossa salvação, lembrando que Deus Pai foi quem arquitetou, foi quem projetou a nossa salvação. O Senhor Jesus foi quem consumou a nossa salvação. E o Espírito Santo ele é o mantenedor dessa salvação. Seria impossível eu manter minha condição de salvo se não fosse pela ação do Espírito Santo sobre a minha vida. Olha que coisa maravilhosa, a participação da Trindade no processo de salvação. E aqui eu quero deixar uma mensagem para os irmãos antes da gente passar para o próximo tópico aqui da lição. Para reflexão, tá, irmãos? Quem não nascer de novo, morrerá duas vezes. Aqui quando eu falo nascer de novo, lembra, é nascer da água e do Espírito, morrerá duas vezes. Por que duas vezes? Lembra da primeira morte, que é a morte física,
e da segunda morte, que é a espiritual, que é a separação eterna entre o homem e Deus. Agora olha que coisa linda. Quem nascer de novo não terá segunda morte, que é a separação eterna do homem e Deus. E pode ser que nem passe pela primeira morte, que é a morte física. Se Jesus voltar agora, nós não experimentaremos a primeira morte. Nós seremos arrebatados. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Mas nós precisamos nos lembrar que existe toda uma série de requisitos. Existe uma série de coisas que dependem de cada um de nós para ser feito. O Espírito Santo ele vai nos ajudar. Ele está conosco. Mas nós temos que fazer, nós temos que ter atitude para manter a nossa salvação. Isto posto, irmãos, agora estando bem entendido como tudo começou, a entrada do pecado através do primeiro casal, que trouxe consigo a morte, que significa separação, todo o processo da nossa salvação, como é que funciona, o papel fundamental e maravilhoso de Jesus Cristo neste conceito da minha salvação. Agora a gente vai partir efetivamente para falar sobre as atitudes que são necessárias para nós. Por que nós? Porque nós estamos aguardando a volta de Cristo. Quem é que não aguarda a volta de Cristo? Quem é que não ama a volta de Cristo? Aquele que está apegado com as coisas do mundo. Nós já falamos sobre isso também. Aqueles que dizem que amam a Cristo, mas não têm o desejo de se encontrar com Ele rapidamente. Não é o caso dos cristãos verdadeiros, não é o nosso caso. Então nós que estamos aguardando a volta de Cristo, se nós temos efetivamente a condição de que Cristo voltará, nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós temos que ter atitudes condizentes com a nossa condição de cristãos. E que atitudes são essas? Aí nós vamos estar vendo aí no decorrer dos próximos slides. Nós vamos estar falando sobre a fé, que é uma atitude necessária, sobre a vigilância. Quando eu falo de atitudes, eu estou falando principalmente de comportamentos. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a santidade. Lembra que eu comentei quando a gente falou sobre o terceiro estágio do processo de salvação, que é a santificação, que a gente ia voltar a falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar sobre santidade também. Não dar lugar à carne é uma outra atitude necessária para aquele que aguarda a volta de Cristo. Frutificar, isso aqui, irmãos, é algo fundamental, é algo extremamente importante para que nós venhamos a ser arrebatados com Jesus. Nós vamos entender um pouquinho o que é a frutificação, como que a gente faz para frutificar, que fruto que é esse, se isso é uma opção ou se isso é uma obrigação. Nós vamos entender um pouco sobre isso aqui também. E nós vamos falar também sobre o amor. Dentre as atitudes necessárias, nós temos que amar. O Senhor Jesus, ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos, lembram-se disso? Amarás ao Senhor teu Deus e também amarás ao seu próximo. É a chamada lei do amor. Mas que amor que é esse? Muitas das vezes eu posso ter a impressão de que mas eu amo, eu estou amando, mas será que é o amor verdadeiro? Será que é o amor que Deus espera? A gente vai estudar hoje, a gente vai aprender que existe mais de um tipo de amor. E qual desses tipos que a Bíblia fala? Qual desses tipos caracteriza o amor que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13, onde Paulo ele faz uma pausa no seu discurso acerca dos dons espirituais, diz que vai apresentar um caminho mais excelente, começa a falar de amor e depois volta falando novamente sobre dom, falando depois sobre dom de profecia. Ele interrompe os dons no capítulo 14, entra o capítulo 13 falando do amor, da suprema excelência do amor, e volta no 14 falando sobre dom de profecia. Nós vamos falar um pouquinho sobre este amor também, algo fundamental, algo importantíssimo na vida daqueles que aguardam a volta do Mestre Jesus. Bem, vamos lá então. Dentre as atitudes que são necessárias para aqueles que aguardam a volta de Cristo, nós temos a fé. A fé, ela é uma atitude necessária. Os irmãos sabem que existem vários tipos de fé, né? Tem a chamada fé natural, apenas um adendo aí para os irmãos, né? Que é aquela fé que todo mundo tem, independente de ser crente ou não ser crente. Eu saio de casa de manhã para ir trabalhar e eu acredito que no horário que eu preciso entrar eu estarei na empresa. Eu tenho fé, eu acredito que isso vai acontecer.
Tem a chamada fé salvadora, que é aquela fé de Efésios capítulo 2, versículo 8. Tem a fé como dom do Espírito Santo, que é a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, é aquela fé que remove montanhas. Tem a fé também como virtude do fruto do Espírito. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito. Lembra que eu comentei que a gente vai falar sobre frutificação? Então a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre fé num contexto de algo necessário para aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus, primeiramente a gente está falando sobre confiança, né? Sobre acreditar, sobre confiar. É aquela fé que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Que os irmãos conhecem de cor, que isso é muito pregado nas igrejas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esta é a fé no que diz respeito à confiança em si. Então a fé ela é algo necessário para os que esperam Jesus. Esta fé no que diz respeito à confiança, ela varia de intensidade, ela é como se fosse uma fogueira, como esse desenho que está aí na tela de vocês. Ela é como se fosse uma fogueira. Tem momentos que a nossa fé está maior, tem momentos que a nossa fé está menor. Uma fogueira, se você não alimenta ela, se você não coloca lenha, se você não coloca algum tipo de combustível, o que vai acontecer? Ela começa a diminuir, 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 até que chega um ponto em que o fogo se apaga, o fogo se extingue. Então a fé no que diz respeito à confiança, à convicção, fazendo o paralelo com a fogueira, ela precisa ser alimentada o tempo todo. Mas como que eu alimento esta fé? Como que eu alimento esta fogueira? Eu alimento com Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é através da palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra de Deus, se envolver com a palavra do Senhor, guardar a palavra dele no coração, vai fazer com que a minha fé fique maior, com que a minha fogueira aumente. E eu preciso estar com a fé, eu preciso estar alicerçado, eu preciso ter uma fé grande, eu preciso manter a minha fé, aguardando a volta de Jesus, aguardando com muito anseio a volta do Mestre. Agora, a fé, no que diz respeito à atitude, nesse contexto que a gente está falando, ela não é relacionada somente à confiança. Ela também é relacionada a algo chamado fidelidade. Fidelidade. Olha o que nos diz Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10, na sua parte B. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui está falando sobre fidelidade. Olha, a gente usou, nós explanamos sobre a parábola das 10 virgens, onde Jesus ele representa o noivo, a igreja dele representa a noiva. Existe aí uma relação de compromisso. E toda relação de compromisso, ela traz consigo também uma relação de fidelidade. Tudo bem que nos dias atuais, quando se fala de casamento de homem e mulher, isso é algo que infelizmente está até em extinção em muitos lares, a fidelidade já não existe mais. Mas no que diz respeito ao nosso relacionamento com o noivo Jesus, que nós estamos aguardando a volta dele, a fidelidade é algo fundamental. Nós não podemos cometer o que a Bíblia chama de adultério espiritual. Enquanto o noivo não vem, eu me relaciono com o mundo. Enquanto o noivo não vem, eu me relaciono com o pecado. Enquanto o noivo não vem, eu me relaciono com a iniquidade. Tudo é festa, tudo eu posso, não vou ser condenado por nada até que chega uma hora que o noivo vem. E o noivo não vai querer ir para as bodas, não vai querer festejar, não vai querer levar uma noiva que seja infiel, uma noiva que seja adúltera, espiritualmente falando. Então nós temos que esperar a volta de Jesus confiantes e sendo fiéis a Ele. É isso que a fé, é desta forma que a fé está caracterizada nesse contexto. Esperar Jesus de forma confiante, crendo que Ele vai voltar a qualquer momento, desejando isso e se mantendo fiel a Ele, mantendo a nossa fidelidade diante dEle. Uma outra
atitude necessária para aqueles que esperam a volta de Jesus, para aqueles que estão aguardando o retorno do Mestre. É a chamada vigilância. Aliás, essa é uma atitude que ela é importantíssima. A Bíblia, inclusive, ela nos fala, né, que nós temos que vigiar e orar. Olha só, vigiar e vem antes de orai neste versículo. Por quê? Porque não adianta eu orar se eu não vigio. Não adianta eu estar revestido de toda a armadura de Deus, como está lá em Efésios capítulo 6, se eu cochilo, se eu não estou vigilante. Vem o inimigo, eu posso estar armado, completamente com a armadura, ele vai me derrubar, ele vai me matar, ele vai ter sucesso na operação dele. Por quê? Porque faltou a vigilância. A Bíblia nos diz em Mateus 24:42, vigiai, ou seja, estai atentos, estai alertas, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. A gente não sabe quando ele vai voltar e também não sabe quando a gente vai morrer. Qualquer uma dessas duas coisas pode acontecer a qualquer momento, como nós já vimos. Então, por isso, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar alertas. Precisamos estar vigilantes primeiramente em relação aos sinais da volta de Jesus. Lembra da aula de número 2 que nós falamos sobre os sinais? Nós precisamos estar atentos em relação a isso, porque são eles que nos fazem lembrar o tempo todo que a volta de Jesus está iminente. E não somente atento ou vigilante em relação a esses sinais, mas principalmente eu tenho que estar vigilante em relação ao meu comportamento, em relação à forma de viver, em relação à maneira com que eu estou conduzindo a minha vida aqui na Terra. Será que o meu comportamento ele é condizente com a minha condição de igreja? Será que a forma com que eu vivo é condizente com aquilo que eu professo, que acredito? Que acredito que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, que eu sou servo e que eu vou morar com Ele? Será que o meu comportamento condiz com isso? Aliás, nesse contexto tem um ponto interessante. Muitas pessoas, elas aceitam Jesus como Salvador, ou seja, reconhecendo a obra expiatória, a obra vicária dele na cruz do Calvário, para salvar. Aceitam ele como Salvador, mas não aceitam ele como Senhor. Não querem se sujeitar à vontade dele. Não querem obedecer a ele. Aceitar Jesus como Salvador é fácil, é simples. Agora, aceitá-lo como Senhor de suas vidas, nós precisamos aceitar Jesus como Senhor e como Salvador e manter essa condição também. E não adianta eu professar isso, mas viver uma vida que é completamente contrária ou discrepante disso. A minha forma de viver, ela tem que estar condizente com essa condição que eu professo o tempo todo. Então essa é a vigilância, sob dois aspectos. Uma em relação aos sinais da volta de Jesus e a outra em relação ao nosso comportamento, à nossa forma de viver, à nossa forma de agir. Uma outra atitude necessária para todos aqueles que estão esperando, que estão ansiosos pela volta do Mestre, que querem, que são desejosos de estar com o Mestre nas bodas do Cordeiro, é a santidade. A gente falou lá sobre o terceiro estágio da salvação, que é a santificação, e a santificação ela tem a ver com a atitude de santidade. Aqui tem um dos pontos que é mais relativizado por muitas igrejas. Tudo é relativo. Ah, mas veja bem, depende. Não, isso aqui não tem nada a ver. É o seu coração que vale. Ah, mas isso aqui você pode fazer desde que... Aí começa a colocar condicionais, começa a relativizar a Bíblia. Olha o que Pedro nos diz em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Onde é que está o relativismo aqui? Onde é que está o relativismo nesse versículo? Aqui está dizendo que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Aqui ele está falando sobre a abrangência dessa santidade. Eu tenho que ser santo no falar. Eu tenho que ser santo no tratar as pessoas. Eu tenho que ser santo na minha forma de agir, na minha forma de vestir, na minha forma de pensar, na minha forma de conviver com os irmãos.
Eu tenho que ser santo na minha forma de tratar as coisas de Deus. Eu tenho que ser santo na hora de lidar com tudo aquilo que o Senhor colocou sob minha responsabilidade como mordomo dele. E um dia eu darei conta de tudo isso. Ou seja, eu tenho que ser santo em toda a minha maneira de viver. E a Bíblia ela é muito clara em dizer lá em Hebreus 12:14 que sem santificação ninguém verá a Deus. Olha que coisa interessante, mais uma prova, inclusive, de que a teoria de uma vez salvo, sempre salvo, ela não tem respaldo bíblico. A pessoa pode ser salva, pode estar nesta condição de nova criatura, mas não viver em santidade. E a Bíblia diz que se não tiver santidade, sem a santificação, ou seja, sem viver uma vida de santidade, ninguém verá a Deus. Está lá em Hebreus 12:14 isso. Um outro ponto sobre aqueles que aguardam a volta de Jesus é não dar lugar à carne. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é lutar o tempo todo contra as chamadas concupiscências da carne. E os irmãos sabem que a carne ela é um dos agentes da tentação. É o inimigo de nossas almas, o diabo, o mundo e nós mesmos. Esses são os agentes de tentação. E nós somos representados aí pela carne. Agora, o que efetivamente é concupiscência, né? A gente fala tanto sobre isso, a Bíblia ela fala em vários versículos, ela fala sobre as fontes de tentação, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O que efetivamente é concupiscência? Concupiscência é muito simples de entender, irmãos. Concupiscência nada mais é do que o desejo, tá? Um desejo desenfreado, um desejo descontrolado de ter ou de fazer aquilo que Deus não quer que eu tenha ou não quer que eu faça. Isso é concupiscência. É o desejo descontrolado de fazer ou de ter aquilo que Deus não quer que eu faça ou que Deus não queira que eu tenha. Então a gente está falando aqui sobre os desejos da carne. Os desejos da carne. E aqui tem um outro ponto interessante, irmãos, que eu quero colocar antes de falar para os irmãos como vencer a carne, que toda vez que a gente fala de concupiscência e desejo da carne, a gente tem que entender que isso não se limita àqueles chamados pecados conhecidos, aqueles que chamam mais atenção, adultério, prostituição, roubo, apostasia, mas a gente fala também daqueles que são mais discretos. Quando eu digo discreto, não estou falando que a Bíblia diferencia pecadinho de pecadão, não é isso, mas mais discretos, humanamente falando, aos nossos olhos, a glutonaria, a bebedice, tem uma série de outras coisas também que tem a ver com os desejos da carne, que são tidos assim, vamos dizer, como mais discretos. Um exemplo simples disso, existe nesse contexto, acho que vale a gente comentar, que tem muitas pessoas que entram no chamado êxtase emocional achando que é a ação do Espírito Santo. Elas frequentam igrejas que muitas vezes são lotadas, igrejas que não pregam a doutrina e que pregam um evangelho de entretenimento, de diversão, que satisfaz o quê? A concupiscência da carne. E a Bíblia já nos alertava sobre isso. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz que ia chegar num determinado momento que as pessoas elas não iam mais suportar a chamada sã doutrina, o ensinamento verdadeiro, a doutrina verdadeira, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoariam para si doutores segundo suas concupiscências. O que a Bíblia diz para a gente? O que a gente aprende com isso? Que é chegar num ponto que aquilo que é a doutrina, aquele ensinamento que fala sobre o arrependimento, que fala sobre a necessidade de santificação, que fala sobre a volta de Jesus, que fala sobre a mensagem da cruz, não ia ser mais aceito pelas pessoas. Mas antes, elas amontoariam para si doutores. Elas pegariam pessoas que têm eloquência, que falam bonito, que estudam a palavra, mas segundo suas concupiscências, segundo seus desejos. São aqueles que dizem o que o povo quer ouvir. Isso não deixa de ser uma concupiscência da carne também. Não deixa de ser o desejo da carne que a pessoa quer satisfazer dentro da igreja. Se é desejo da carne, eu não posso dar lugar para ela. Não importa se é dentro da igreja ou se é fora da igreja. Amém? E nós falamos sobre concupiscência da carne, falamos sobre a carne como um dos agentes de tentação. Tá bom, entendi que a concupiscência da carne é um problema, eu tenho que lutar contra a carne, tá bom, mas como que eu venço isso? Que a gente está falando sobre a atitude
daqueles que esperam a volta de Jesus. E a atitude daqueles que esperam a volta de Jesus é vencer a carne, é não dar lugar à carne. Agora, como que eu venço isso? Agora vamos analisar aqui 2 versículos bíblicos para responder essa questão. O primeiro deles, Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então aqui nós já temos uma receita de como vencer a carne. Nós temos que andar em espírito. E um outro versículo que está lá em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Inclusive é um versículo que é muito utilizado fora de contexto, de pessoas que cometem pecados, principalmente pecados de fornicação, de adultério, de prostituição, e diz o seguinte: mas você sabe como é que é, né? Que a carne é fraca. Totalmente fora de contexto. Isso não é para ser usado como desculpa. A gente tem que entender o que o Senhor Jesus estava querendo transmitir quando ele falou essas palavras. Mas percebam que aqui aparece um elemento que é fundamental na vida do cristão que quer vencer a carne. É a chamada oração. Olha só, depois da vigilância vem a oração. Agora, o que isso aqui tem a ver com esse outro versículo que fala andar em espírito? O nosso espírito, ele é alimentado, né? Ele é o elo que nos une a Deus. E ele é alimentado quando nós oramos. Lembrem-se, irmãos, da chamada tricotomia humana. O homem é corpo, alma e espírito. E a Bíblia nos diz que a carne e o espírito eles ficam cobiçando um contra o outro o tempo todo. Eles se opõem um ao outro. Agora, quem é que vai vencer essa batalha, essa guerra entre carne e espírito? Depende. Quem vai vencer é aquele que estiver mais forte. Quem é que vai estar mais forte? Aquele que estiver melhor alimentado. É aquele que estiver melhor alimentado. Se eu alimentar a minha carne vai estar mais forte. Alimentar minha carne de que maneira? Dando vazão às concupiscências dela, aos desejos dela, que são maus. E o meu espírito vai estar forte se eu alimentá-lo. Através do quê? Através da oração. Nosso espírito ele se fortalece através da oração. E se a gente associar essa oração com o jejum, que ele serve para quebrar, para enfraquecer a nossa carne, o nosso espírito vai se fortalecer mais ainda. O nosso canal de comunicação com Deus vai ser ampliado. Então, para vencer a carne, eu tenho que andar em espírito, eu tenho que vigiar e eu tenho que orar. Assim, eu não vou dar lugar à carne, que é uma outra atitude necessária para aqueles que esperam, para aqueles que aguardam, para aqueles que estão esperando a volta do Mestre Jesus. Uma outra atitude necessária, essa aqui é importantíssima, irmãos, que a gente comentou que ia estar falando também, que é a parte de frutificação, de dar frutos. Nós vamos ver algumas passagens bíblicas para, primeiro, não ter dúvida da ordenança de Jesus em relação a isso. E segundo, entender o que é efetivamente frutificar. Quando a Bíblia fala que nós devemos dar frutos, a gente precisa entender que esses frutos são duas coisas. Primeiro, frutificar significa atuar na conversão de outras pessoas para Cristo. Ou seja, pregar a palavra, evangelizar, é fazer discípulos de Jesus. Jesus não deu uma ordem que nós tínhamos que fazer discípulos? É nada mais, nada menos do que cumprir com a chamada grande comissão. É pregar o evangelho, é formar outros discípulos, é pregar para essas pessoas, é evangelizar, é acompanhar no discipulado delas, nos momentos que elas estiverem crescendo na sua fé. Isto é frutificar. Isto é dar fruto. Isto é algo que Jesus espera de nós. Mas não somente isso. Dar fruto também significa, também está relacionado com as chamadas virtudes do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós temos que frutificar. Nós vamos falar um pouco, assim, bem brevemente sobre essas virtudes, porque não é o objetivo da aula de hoje aprofundar muito, mas nós vamos falar mesmo que brevemente sobre isso. Nós precisamos produzir essas virtudes do fruto do Espírito.
Antes de mais nada, para a gente entender melhor sobre as virtudes do fruto do Espírito, eu queria aqui abordar alguns conceitos com os irmãos. Tá? O primeiro deles é o conceito de caráter. O que é o caráter? Caráter é aquilo que a gente forma ao longo da nossa vida. Tá? À medida em que a gente se relaciona com as pessoas e se relaciona também com o meio que nos cerca. E quando a gente fala sobre caráter cristão, obviamente a gente está falando, o próprio termo nos leva a concluir isso, a gente está falando do caráter de Cristo, a gente está falando de buscar ter as qualidades que Jesus tinha em vida, quando esteve aqui conosco. Então esse é o caráter cristão. Agora, além do caráter, existe algo chamado temperamento. O que é o temperamento? Temperamento é a disposição que cada um tem, a disposição, vamos dizer assim, individual, que cada um tem, né, para poder reagir ao que acontece com ele. É a disposição de reagir àquilo que acontece conosco. Esse temperamento ele tem que ser sempre aperfeiçoado. Uma vez eu estava ouvindo uma palavra ministrada por um pastor, grande amigo, irmão em Cristo Jesus, que ele disse o seguinte: nós agimos como nós gostaríamos de ser, mas nós reagimos como nós somos de fato. Ou seja, eu tenho atitudes, as minhas ações, elas tentam demonstrar o desejo que eu tenho em relação àquilo que eu quero ser. Mas a minha reação mostra quem eu efetivamente sou. Lembra que a gente comentou que temperamento tem a ver com a reação. É a disposição de cada um de reagir em relação àquilo que acontece. Mas por que está falando sobre caráter e sobre temperamento? Os irmãos vão entender. Como a gente comentou, tem a ver com ação e reação. A soma do caráter mais o temperamento dá o que a gente chama de personalidade. A soma do caráter com o temperamento resulta na chamada personalidade. Tá? Então, entendido isso, os irmãos vão agora perceber o porquê que a gente precisou abordar isso aqui. Para entender o que é personalidade, é o caráter mais o temperamento. Voltando à questão da frutificação, de dar frutos. Quando a gente fala de dar frutos sob o contexto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a gente não está falando de frutos. A gente está falando de um fruto somente, que é composto de 9 virtudes, de 9 qualidades. Aí alguém pode perguntar, poxa, mas por que no título do slide está escrito dar frutos? Não é por causa de Gálatas 5:22. Lembra que quando a gente fala de frutificação, a gente falou primeiramente sobre conversão, sobre pregar a palavra, sobre formar discípulos. E segundo, sobre frutificar, sob o contexto de Gálatas 5:22. Então são dois, por isso que está no plural. E não por causa das 9 virtudes que aparece em Gálatas 5:22. Espero que tenha ficado claro isso. Então, dar frutos. Primeiro fruto é evangelizar, fazer discípulos, pregar a palavra do Senhor, plantar a semente. Quem dá o crescimento é Deus, mas alguém tem que plantar. Paulo plantou, Apolo regou, quem dá o crescimento é Deus. Então um pregou, um evangelizou, o outro discipulou e Deus fez com que a semente crescesse. Então esse é um fruto. E o outro é a frutificação relacionada a Gálatas 5:22. Então lá diz a respeito do fruto do Espírito, no singular, que ele é composto de 9 virtudes. E o que é este fruto do Espírito? Ele consiste das 9 virtudes da personalidade. Lembra de personalidade? Que é a soma de caráter mais temperamento? Então essa é a personalidade. Então consiste das 9 virtudes da personalidade de Deus que são implantadas no interior do crente pelo Espírito Santo. Com que propósito, com que objetivo, com que finalidade? De conduzir o crente, de conduzir o cristão à imagem de Cristo. Então este é o fruto do Espírito, é esse conjunto de 9 virtudes que Deus implanta dentro da gente pela ação do Espírito Santo, que tem por propósito nos conduzir, nos levar à imagem de Cristo. São qualidades morais de origem divina. Significa que nós, por nós mesmos, sem a ação do Espírito Santo, a gente não consegue desenvolver esse fruto do Espírito. E a maior prova que o nosso caráter foi transformado, que a nossa personalidade foi alterada, ela acontece a partir do momento que o nosso comportamento ele é condizente com essas virtudes, com essas 9 virtudes, no dia a dia. O que a gente está falando aqui é de algo prático. Não são virtudes teóricas que a gente diz que tem, mas que o nosso comportamento contradiz. É algo que no dia a dia
ele é comprovado através das nossas atitudes, do nosso comportamento, da nossa forma de viver. Essa é a maior prova de que o nosso caráter ele foi efetivamente transformado. Tá? Agora, que virtudes são essas? Que qualidades são essas? Tem um professor de escola dominical que ele costuma, na hora que ele vai caracterizar, para entender bem essa questão de um fruto, 9 virtudes, ele costuma desenhar uma laranja com 9 gomos. A laranja é o fruto e cada um dos gomos é uma virtude, é uma qualidade. É uma forma também de ilustrar e da gente entender essa questão de um fruto, 9 virtudes. Agora, que virtudes são essas? Essas virtudes, elas são divididas em 3 grupos diferentes. Essas qualidades, entendam virtude como qualidade, divididas em 3 grupos. Primeiro são as chamadas qualidades universais, ou virtudes universais. O que é isso? É o fruto do Espírito, ou seja, são as qualidades dentro do cristão que se referem a Deus. São virtudes relacionadas a Deus. São virtudes do homem para com Deus. Que virtudes são essas? A primeira delas, ou a primeira qualidade, é o chamado amor. Aí a gente vai dar uma pausa, a gente vai falar sobre o amor um pouquinho mais para frente. Ele é o chamado fruto por excelência. Por que excelência? Porque se essa qualidade não existir, se essa virtude não existir, é impossível desenvolver as demais virtudes. Depois tem o chamado gozo ou alegria, que é o chamado fruto da graça. É aquela alegria que ela não depende de condição nenhuma para acontecer. É aquela alegria que mesmo passando na prova, mesmo passando na tribulação, a pessoa está alegre, a pessoa está feliz, porque é uma alegria incondicional, é uma alegria que não depende de circunstâncias para acontecer, é uma alegria baseada na convicção de sua salvação, na convicção da obra redentora de Cristo Jesus. Uma outra qualidade universal, que é de nós para com Deus, é a chamada paz, que é o fruto da confiança. Mais do que a ausência de guerra, é aquela convicção que nós temos no nosso coração de que um dia nós iremos morar com Jesus na glória. É aquela confiança que nós temos dentro de nós que faz com que a gente se sinta em paz, que a gente sinta tranquilidade, que a gente não perca essa paz, independente do momento que eu esteja passando, independente se eu estou sendo perseguido, se alguém está tentando me prejudicar, se eu estou passando por algum momento delicado na minha vida, essa paz ela vai estar dentro de mim pela ação do Espírito Santo. Agora, além das qualidades universais, tem as chamadas também qualidades sociais, que é o fruto do Espírito, agora não mais em relação a Deus, mas sim em relação ao nosso próximo, sim em relação àqueles que estão à nossa volta. São as chamadas qualidades sociais. Quais são elas? Primeiro é a chamada longanimidade, ou fruto da perseverança. Longanimidade significa paciência. Aqui paciência sob 2 aspectos, tá, irmãos? Primeiro, paciência para suportar a ira, para suportar os ataques, para suportar a perseguição, para suportar a adversidade, mas também paciência para esperar. Lembra o Salmo de número 40? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Então, longanimidade é paciência tanto para suportar quanto também para esperar. Depois tem mais 2 virtudes aqui, a benignidade e a bondade, que é chamado de fruto gêmeo. Por que fruto gêmeo? Porque eles têm uma ligação muito grande entre eles. A benignidade ele pode ser resumido como a compaixão, como a misericórdia. É algo que você sente dentro de você para com o seu próximo, quando você vê alguém passando uma necessidade, alguém enfermo, aqui você se compadece daquela pessoa. Isso é benignidade. Agora, a bondade é você tomar uma atitude, é tomar uma ação em relação a isso. É a chamada generosidade em ação. Um faz com que você se compadeça da causa de outras pessoas, que é a benignidade. E a bondade faz com que você tenha uma atitude para ajudar essa pessoa. Por isso que é chamado de fruto gêmeo. Então ele transforma a nossa fé em obras. Quem estudou a carta de Tiago na escola dominical, há alguns trimestres atrás, vai saber que a gente falou muito sobre isso. Tá? Então lembrando que a nossa fé tem que ser acompanhada de obras.
Só que eu quero deixar bem claro, nós fazemos boas obras não para sermos salvos. Lembra que a salvação, a vida eterna é um dom gratuito de Deus, não é por causa daquilo que eu faço que eu conquisto. Tá? Então, nós fazemos boas obras não para sermos salvos, mas pelo fato de já sermos salvos, nós fazemos boas obras. Além das qualidades universais e qualidades sociais, tem um terceiro grupo aqui, que eu chamei de demais qualidades, que é o fruto do Espírito, mas em relação a nós mesmos. Se as qualidades universais são em relação a Deus, as sociais em relação ao próximo, esse último grupo de 3 virtudes, ele é relacionado ao próprio portador, ou a nós mesmos. Que virtudes são essas? Primeiro é a fé, que é o chamado fruto da fidelidade. Nós já falamos sobre fé lá atrás, no âmbito tanto de confiança quanto de fidelidade. Então nós já falamos sobre isso, a gente não vai se ater muito à fé aqui. Uma outra virtude é a chamada mansidão, ou fruto da submissão, está relacionada à humildade, né? A gente se submeter à vontade. Lembra quando eu falei sobre ter Jesus não somente como Salvador, mas como Senhor? Se Ele é Senhor, eu sou servo, então eu tenho que me submeter a Ele. Tem a ver também com humildade, tem a ver também com calma. A Bíblia diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E, por último, tem também a virtude do Espírito chamada de temperança, ou fruto da disciplina. É o chamado fruto do autocontrole. Quando a gente fala sobre autocontrole, a gente está falando sobre autocontrole nas nossas palavras, no mínimo nas nossas palavras, nas nossas atitudes e também nos nossos pensamentos. Tá? Então, este é o conjunto das 9 virtudes que compõem o fruto do Espírito, das 9 qualidades que compõem o fruto do Espírito, das 9 virtudes da personalidade de Deus, lembra que são refletidas no nosso interior através da ação do Espírito Santo. Então, quando fala sobre dar frutos, lembrando, primeiramente, evangelizar, formar discípulos, e segundo, dar o fruto do Espírito, desenvolver as virtudes do fruto do Espírito. Agora, como efetivamente eu posso frutificar? Tá bom, foi falado sobre quais são as virtudes, quais são as qualidades que compõem o fruto do Espírito. Agora, como que eu faço para desenvolver estas virtudes? Como que eu faço para dar este fruto? Como é que eu faço para frutificar? É sobre isso que nós vamos falar agora. A gente falou que frutificar é uma das atitudes de quem espera a volta de Jesus, que é o tema da lição de hoje. Então agora a gente vai ensinar como frutificar. Para isso, nós vamos fazer uma análise, inicialmente, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, versículos de 1 a 5, que fala sobre a videira verdadeira. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então está aqui o primeiro segredo para frutificar. Nós temos que estar ligados na videira. Nós temos que estar ligados com Jesus. E olha que tem um ponto interessante que ele diz aqui, ó. Olha só. Limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Significa que quando o cristão começa a frutificar, Jesus vem e limpa para que ele dê mais fruto. Essa limpeza nada mais é do que tirar de nós qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de situação que impeça o fluxo vital entre nós como ramos e a videira que é Jesus. Só que essa limpeza muitas das vezes dói. Essa limpeza incomoda muitas das vezes. Mas o objetivo final é que a gente dê mais fruto. E a Bíblia, nós acabamos de ver, é muito clara em dizer que fora de Jesus, fora da videira verdadeira, é impossível frutificar. É impossível frutificar. Ah, mas isso é verdade? Mas, puxa vida, todo mundo dá fruto. Sim, isso é verdade. Só que você conhece se a árvore é boa ou não pelo fruto que ela dá. Se ela dá um mau fruto, ela é uma árvore ruim. Se ela dá um bom fruto, ela é uma boa árvore. E para dar o fruto do Espírito, eu tenho que estar ligado, eu tenho que estar conectado com a videira verdadeira que é Jesus. E nós já vimos há instantes atrás que se eu não der fruto, eu sou arrancado da videira.
Então uma coisa não existe sem a outra. Uma coisa é dependente da outra. Para dar fruto eu tenho que estar ligado em Jesus. E se eu estiver ligado em Jesus, eu continuo dando fruto. Uma outra passagem também, um outro ponto interessante para a nossa análise que nos mostra como frutificar. Está lá em Salmos, de número 1, versos de 1 a 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então está aqui o segundo segredo de como frutificar. Meditar na palavra de Deus. Olha lá, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor? É a sua palavra. Na sua lei ou na sua palavra, medita de dia e de noite. Então nós temos que meditar na palavra do Senhor. Nós temos que fazer isso o tempo todo, aí nós vamos frutificar. E isso associado, obviamente, com o que está no começo da passagem, né? A gente não andar segundo o conselho dos ímpios. Estou com dúvida, preciso de um aconselhamento, vou buscar em Deus, vou buscar no Espírito Santo, vou buscar no meu pastor, no anjo da igreja, numa pessoa que tenha condição espiritualmente de me apoiar, de me ajudar, que esteja na mesma fé que eu. Não vou me deter no caminho dos pecadores, não vou me deter, ou seja, eu estou numa caminhada. Eu estou caminhando, aguardando a volta de Jesus, fazendo a vontade dele aqui na terra. E no meio do caminho eu vou me deparar com pecadores, mas eu não posso me deter no caminho deles, eu não posso parar a minha jornada por causa dos pecadores. E também não posso me assentar em roda de escarnecedor. Aquele grupo de pessoas que são escarnecedores, que contam piadas de baixo calão, que têm comportamentos que não agradam a Deus, eu não posso estar me assentando na mesma roda que eles. Então são esses dois pontos que a gente precisa ter dentro de nós. Meditar na palavra do Senhor e estar sempre ligado com a videira verdadeira, que é o Senhor Jesus de Nazaré. E olha que coisa maravilhosa que nós vemos aqui também, irmãos. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aqui está a verdadeira glorificação, o Senhor Jesus nos ensinando. Ah, mas eu vou glorificar a Deus, muita gente fala, e pensa que glorificar a Deus é só levantar a mão no culto, aleluia, glória a Deus, muitas das vezes no piloto automático, né? A pessoa às vezes nem ouve o que está sendo falado e dá glória a Deus porque acha que tem a obrigação de falar aquilo o tempo todo. Mas o Senhor Jesus disse, nisto é glorificado meu Pai. Se eu quero efetivamente dar glória a Deus, se eu quero efetivamente glorificar ao Senhor, eu tenho que dar muito fruto. E assim eu serei discípulo do Senhor Jesus. Uma outra atitude que é necessária para aqueles que aguardam a vinda de Jesus é o amor, é amar. Lembra quando a gente falou sobre as virtudes, as 9 virtudes do fruto do Espírito? A gente falou que ia voltar um pouquinho no amor, a gente vai falar um pouco sobre ele agora. Amor, a chamada marca da distinção. Por que marca da distinção? É aquilo que me diferencia, é aquilo que te diferencia do mundo e das outras pessoas. Olha o que diz João 13,35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é o tempo que eu tenho de crente. Não é a Bíblia que eu carrego embaixo do braço. Não é o terno e a gravata. Não é o cargo eclesiástico que eu ocupo dentro da igreja que eu faço parte, que vai me diferenciar do mundo, que vai me diferenciar daqueles que estão no mundo, mas sim o amor. É isso que me distingue deles. É isso que deve nos distinguir deles. 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Lembra? A morte, que era o salário do pecado, e a vida, que era o dom gratuito de Deus. Porque amamos os irmãos. Aquele que passou por todos aqueles estágios da salvação, ele tem o amor dentro dele, o amor verdadeiro. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Olha que forte isso, irmãos. Temos que tomar cuidado. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Não adianta saber pregar bem, não adianta saber cantar bem, não adianta evangelizar muito, não adianta orar pelas pessoas, não adianta fazer trabalho de visitação em hospital, em presídio, em qualquer outro lugar. Se você não ama o seu irmão, você permanece na morte.
Não importa o que você venha fazer. Se você não ama o seu irmão, naquele dia você fala: Senhor, Senhor, mas em seu nome eu expulsei demônios, eu profetizei, fiz maravilhas. E Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia é muito clara. Pessoas que se magoam facilmente não sabem liberar o perdão, mesmo que tenham oportunidade para perdoar, não consegue perdoar um irmão, não consegue pedir perdão e não consegue liberar perdão, e acha que pelo fato de estar na igreja aí 1, 2, 3 vezes por semana, de trabalhar na obra do Senhor, de pregar a palavra, acha que isso é mais que suficiente. Se Jesus voltar, você vai ficar. Por causa de mágoa, por causa de não amar o seu irmão, você vai ficar. Então o amor é o que distingue o verdadeiro cristão daquele que está no mundo e que distingue o verdadeiro cristão do falso cristão, ou daquele que é simplesmente simpatizante de Cristo, mas não quer compromisso com ele, que nós falamos em algumas aulas anteriores também. Amor, um caminho mais excelente. Como eu tinha comentado, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, ele está falando sobre dons espirituais, ele faz uma interrupção na explanação da carta dele para falar sobre o amor como um caminho mais excelente. Agora, que amor que é esse? Existem pelo menos 4 tipos de amor que são conhecidos. O primeiro é o chamado amor eros, inclusive é desse termo eros que vem a palavra erotismo, que é o amor físico, é o amor carnal, é o amor homem-mulher. Esse é o amor eros, mas não é esse o amor. Esse amor ele é importantíssimo na vida de um casal que é devidamente casado, nos moldes bíblicos, sim, mas não é esse o amor que nos distingue, né, que é a marca da distinção. Não é esse o amor que está dito lá em 1 Coríntios capítulo 13, apesar dele ser importante, sim. Depois tem um amor chamado phileo ou phileos, que ele é aquele amor relacionado à amizade, aos amigos que nós temos, né? Amar aqueles que gostam de nós. É importante também, mas não é esse o amor que a gente está falando. Tem o chamado amor storge, que é o amor familiar. Eu amo minhas filhas, amo minha esposa, amo meu pai, amo minha mãe. Esse é o amor storge. Mas a Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ela fala sobre o chamado amor ágape, amor sacrificial, amor que ele é incondicional, ele não depende de condições. Eu não preciso receber algo para amar, eu amo simplesmente pelo fato do amor estar dentro de mim, do amor ser a essência de Deus. Eu amo simplesmente pelo fato de amar, sem esperar nada em troca. Quando a gente espera algo em troca, a gente se decepciona. Mas o amor ágape, ele não depende de condições, não depende de circunstância. É aquele amor que tudo suporta. É aquele amor que está disposto a sacrificar. É o amor de Deus que levou a sacrificar seu filho Jesus, a dar seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Este é o amor, é o chamado amor ágape. E esse amor, ele tem 3 dimensões, irmãos. Está lá em Lucas 10, 27. E respondendo ele, disse, ele quem? Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. A primeira dimensão está aqui, ó, amarás ao Senhor teu Deus, é o que a gente chama de dimensão vertical, é de nós para cima, por isso que é vertical, é de nós para com Deus. É o amor que parte de dentro da gente para com o Senhor, que tem que estar acima de todas as coisas. Eu não posso amar nada mais, ou ninguém eu posso amar mais do que o próprio Deus. Depois tem a outra dimensão, né, que está aqui, ó, é amar também ao teu próximo, que é a chamada dimensão horizontal, que é o amor que eu tenho em relação aos que estão à minha volta. Ele está sob uma dimensão horizontal. E depois amar a mim mesmo, que é a chamada dimensão interior. Essas são as 3 dimensões do amor ágape. E o amor ágape, ele é necessário, ele é uma atitude daqueles que esperam a volta de Jesus. E ainda sobre o amor, eu deixo aqui para os irmãos para reflexão. Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de 4 a 5, a primeira parte, a parte A do versículo 5. Olha só o que Jesus disse na carta que ele deu para que João escrevesse e entregasse para o pastor da igreja de Éfeso. Se os irmãos lerem depois todo o contexto da passagem, vão ver que Éfeso fazia muito boas obras, Éfeso não suportava o pecado na igreja, fazia tudo o que muita igreja deveria fazer, hoje não faz. Só elogios até um determinado ponto da carta tinha para aquele pastor, para aquele anjo da igreja.
Só que aí Jesus pega e diz o seguinte, ó, porém, ou seja, independente de todos esses elogios que eu fiz, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Algo premeditado, ele não esqueceu, ele deixou o primeiro amor. E Jesus diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Você deixar o teu primeiro amor representa uma grande queda na tua vida. E arrepende-te. Arrepende-te, ou seja, deixar de amar é digno de arrependimento. É digno de arrependimento. Então, o amor, ele é necessário também, uma atitude necessária daqueles que esperam a volta de Jesus. E uma outra atitude, né, que é necessária também dos que estão esperando a volta do Mestre, é uma vida irrepreensível. Quando a gente fala sobre irrepreensível, a gente está falando de uma vida, de um modo de agir, de um modo de viver, que não dê motivo para ser repreendido de forma alguma, para ser censurado por alguém. Então, isso é a chamada vida irrepreensível. É o que diz 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos uma série de lições importantes, irmãos. Primeiro, olha lá, abstende-vos de toda aparência do mal. Não basta eu não fazer o mal, eu deixar de fazer o mal, mas eu tenho que evitar também a aparência do mal. Eu tenho que evitar a aparência do mal. Tem gente que fala, não, mas no meu coração não tinha maldade, eu não fiz nada de errado, mas não evitou a aparência do mal. A pessoa pode estar sendo motivo de escândalo para outras pessoas. Né? E nesse contexto eu deixo uma passagem bíblica muito conhecida dos irmãos que diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Aqui eu estou falando do meu jeito de agir, do meu jeito de falar, estou falando de uma série, do meu jeito de me vestir. Ou seja, muitas coisas, olhando diretamente, de forma mais aprofundada, nem sempre caracterizam um pecado, seja na lei dos homens ou na lei de Deus, mas nem sempre são coisas que me convêm. E entre a licitude e a conveniência, muitas das vezes é melhor ficar com a conveniência, é muito melhor ficar com aquilo que lhe convém. Ah, puxa vida, não tem mal nenhum de repente eu estar... Vou pegar um exemplo qualquer aqui, tá, irmãos? Eu estou em frente a um bar, vi algumas pessoas que eu conheci, eles estão bebendo bebida alcoólica, e eu entrei para comprar um refrigerante, uma tubaína, e acabei sentando lá com eles e fiquei batendo papo. De repente, alguém passa e me vê. Ah, puxa, mas eu não fui para beber bebida alcoólica, eu não fui para conversar coisas que não agradam a Deus. Sim, é lícito o que eu estava fazendo, sim, mas não convinha eu ficar naquela situação, naquele momento, daquela forma. Então tem muitas coisas que a gente precisa começar a reavaliar. Né? Não quero entrar em muitos detalhes, porque não é o objetivo da lição de hoje, mas a gente tem que sempre pensar nisso. Aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou em vias de fazer, é lícito que eu faça? Muitas das vezes é, mas será que me convém fazer? Será que eu vou ser motivo de escândalo? Será que eu vou escandalizar se eu fizer isso? Então a gente precisa pensar nisso com bastante carinho. E para terminar, irmãos, a videoaula de hoje, nós falamos de uma série de atitudes dos que esperam a volta de Jesus. Eu quero deixar aqui para a reflexão dos irmãos. Uma das grandes missões que temos nessa terra é decidir onde iremos passar a eternidade. Essa é uma das missões que nós temos aqui. Onde eu quero passar a eternidade? E as consequências de nossas escolhas são eternas. E quando eu digo escolher onde eu quero passar a eternidade, eu não estou falando somente num âmbito de proferir isso. Não, eu quero ser salvo, eu quero estar com Jesus, eu quero estar na glória, eu quero estar nas bodas do Cordeiro. Não é somente de palavras, mas de atitudes. É ter uma forma de viver que seja condizente com aquilo que eu digo que quero para a eternidade. Que seja condizente com aquilo que eu digo que é a minha decisão sobre onde eu vou passar essa eternidade. E lembrando que a consequência dessa escolha ela vai ser eterna. Eu não vou ter a possibilidade de voltar atrás depois de uma escolha feita, depois que Jesus voltar ou depois que eu morrer. Glórias a Deus por isso.
Essa era a videoaula de hoje. Estamos encerrando por aqui. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.